Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí. Agora na Rádio Ives, programa Diga Aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. Ok, diga aí, pessoal. Estamos iniciando aqui o programa Diga Aí, mais uma edição, né? Dessa vez temos uma convidada especial já. Eu vou falar aqui quem é que está com a gente, né? Só para fazer aquele prelúdio, aquele começo, né? De fala. O Diga Aí é um programa da Rádio Ives que tem como propósito trazer artistas locais, artistas independentes aqui para falar sobre sua carreira, sobre sua produção. Então, aqui que está falando com vocês é Alisson, também esqueci de me apresentar, né, gente? Mas faz parte também, né? Porque o roteiro aqui é bem flexível. Então, bem, meu nome é Alisson, eu gosto de música, eu tenho composições, enfim. E estou aqui dando uma de apresentador, né? Arriscando aqui dentro de uma rádio pública, claro, com a melhor das intenções de trazer para vocês essas vozes sergipanas que estão cantando e encantando por aqui, para o nosso território e também para fora. Bem, clima de São João, né, gente? Junho, festa junina, aquele gostinho de milho na boca, sim. E também é o mês também que a gente começa, principalmente no Nordeste, a ficar com a cintura, aquele ritmo assim, streamlick, né? O forró vai provocando a gente. E nada mais justo que agora em junho a gente está trazendo mais algumas pessoas ligadas, né? A esse ritmo que marca tanto a gente. Bem, sem muitas delongas, né? Estamos aqui com uma convidada, ela, Rebeca Mello, está aqui com a gente, lançou o seu álbum, né? Eu ia falar disco, gente, mas acabei de falar, pode deixar a edição. O álbum, né? Eu sou romântico, um cara que ainda apegado à coisa física, né? O disco. O álbum, né? Dia 20 de maio, certo? E a gente vai conversar um pouquinho sobre o álbum da Rebeca, um pouco sobre a carreira dela também, tal. E aí, Rebeca, diga aí. Diga aí, Alisson. Uma honra estar aqui com vocês, ocupando os microfones da rádio pública, para falar um pouco sobre essa trajetória e sobre a cultura regional que tanto nos move, né? Exatamente. Eu não falei o nome do disco, do álbum, né, gente? Caminho de Volta. Exatamente. Eu estava tropeçando aqui nas coisas. Temos aqui também na nossa mesa, o grande Rosendo, né? Vez ou outra vocês podem escutar, né, a voz do Rosendo ou a sua risada marcante também. Vocês acabaram de ouvir, né? A risada marcante. Sonoplastia. A sonoplastia, exatamente. Exatamente. Rosendo vai participar, né? Vez ou outra ele participa aqui com a gente, tal, interage. Bem, Rebeca, normalmente a gente faz o seguinte, né? Aqui no programa a gente deixa o nosso convidado, no caso, você, se apresentar. Fala pra gente aí, quem é Rebeca? Uma pergunta difícil. Porque Rebeca é muitas coisas ao mesmo tempo. Ou tenta ser, né? Porque, na verdade, a gente é exigido, né? E quem é tocado pela arte de uma forma, de uma forma tão imperativa, né? A gente fica meio que tendo que se dividir porque você não consegue abrir mão de nada, né? Eu sou jornalista, comunicadora, estou no mercado da comunicação desde 2008, aí, quando me formei pela Universidade Federal de Sergipe, atuando principalmente nas assessorias de comunicação e, sobretudo, na comunicação pública. Trabalho na comunicação do governo de Sergipe já há alguns anos, muitos anos, e já passei pelo impresso, já passei por online, mas não consigo não cantar.
Já fui bailarina, já estudei canto, harmonização, técnica vocal, violão, piano. Hoje estudo sanfona no Conservatório de Música de Sergipe, com muito sacrifício, né? Porque a sanfona é um instrumento fascinante, mas ele exige muito da gente. E também sou aluna de mestre Evanilson Vieira, nosso querido maestro da Orquestra Sanfônica, e no Conservatório de Lucas Campelo. Já passei por Erivaldinho no acordeão também, foi meu mestre aí durante a pandemia, nos encontros online que tínhamos semanais. E tenho outros grandes sanfoneiros ao meu lado, como o Missinho do Acordeão, que toca comigo e foi um encontro feliz aí dos últimos anos. E Glauber também, que também está tocando comigo agora nesse ciclo junino, em algumas datas. E é isso, Rebeca é nordestina, aquariana, comunicadora, cantora, compositora, apaixonada pela cultura regional, defensora do forró tradicional e aspirante a sanfoneira. Show. E ela disse que ia ser difícil falar sobre ela, né? Ela parou assim, deu uma respirada e quando foi, né, entregou tudo. Desinvestei. Entregou tudo. Rebeca, na sua bio, no Spotify, diz lá que você com 12 anos, né, começou a ter contato com a música. Você iniciou com qual instrumento e quais eram suas influências nesse começo? O que te motivou a iniciar na música? Assim? Na verdade, eu sempre tive influência dos meus pais, né? Meus pais sempre gostaram muito de música e sempre ouviam muita música. Meus pais são pernambucanos. Então eu tenho uma referência muito forte lá em casa de Alceu Valença, Geraldo Azevedo, enfim, frevo, maracatu. Sempre tive muita força da cultura pernambucana, porque minha família veio morar aqui. Eu nasci aqui, eu sou sergipana, minha irmã também, mas meus pais, quando vieram para cá, a gente não tinha ninguém, era Aracaju. Então, as minhas referências culturais iniciais, elas vieram de Pernambuco, principalmente. E também de música internacional, porque meus pais eram apaixonados por Dire Straits. Por exemplo, meu pai sempre escutou muito Dire Straits, Eric Clapton, enfim, Elton John, Roberta Fleck, dentre outros, Oingo Boingo, rock internacional, muita música internacional mesmo. E eu, particularmente, me apaixonei pelo R&B, pelo jazz também, ao longo desse processo. Tanto que passei um tempo cantando soul, jazz. E até me encontrar e chegar no forró tradicional, porque por isso que o álbum se chama Caminho de Volta, porque é um caminho de volta às minhas raízes culturais, né? Que, na verdade, eu vou começar lá de trás, porque eu vou chegar num momento importante dessa trajetória que você vai entender depois por que o forró. Mas lá atrás, minha mãe também cantava. Minha mãe tocava violão, e antes da minha mãe tocar violão e eu começar a roubar o meu violão dela escondido, porque ela tinha um ciúme danado, eu comecei a tocar teclado, né? Com 12 anos mais ou menos. Eu tinha um primo que ele tocava e eu adorava. Toda vez que eu ia para Recife nas férias, a gente ficava tocando e eu ficava imitando ele e tal, até que eu comecei a estudar na Academia de Música Carlos Gomes, com o professor Eribaldo. Na época ele era regente até do coral que a minha mãe cantava. E eu ficava indo para os ensaios do coral, ficava olhando o tecladista do lado, assim. Minha mãe cantava no coral Renovo Aluar, que era do centro espírita aqui do Prozebem, né, do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes. E eu frequentava com ela e comecei a cantar com a minha mãe, porque minha mãe tinha um trabalho de músicas voltadas para a evangelização infantil. E eu cantava com ela, eu fazia backing vocal para minha mãe, desde sei lá, uns 10, 12 anos, mais ou menos, foi quando ela começou. Eu comecei a cantar dessa forma. Lá para 2007, mais ou menos, eu comecei a fazer aula de música com Lina Souza, aula de canto e de violão também. E aí foi quando eu comecei a cantar na noite, né? Naquela época já, eu acho que eu tinha, sei lá, nem sei fazer conta direito, porque em 2007 eu tinha o quê? 21 anos. Eu tinha 21 anos já. E comecei a fazer, fiz uma temporada na época do Antigo Teimonde, né? Cantei lá e tal. E depois passei uns anos parada. Parada, digo, sem cantar profissionalmente, né? Foi quando eu estava já aqui na comunicação me formando. E aí entrei no Ministério Público Estadual, fui assessora de lá durante alguns anos. E lá comecei a fazer o coral do Ministério Público. E convidei, eu acho, na época, Daniela Faber para ser a regente. E a gente começou lá. Aí fiz canto coral com Daniela Faber. Depois de um tempo, até em 2010 mais ou menos, quando eu fui convidada para ser secretária municipal de Cultura de Moita Bonita e de Comunicação. E saí do Ministério Público e fui para lá. E em Moita Bonita foi quando eu conheci Glória, que cantou no Nanã Trio comigo, e à época era prefeita de Moita Bonita.
Ela era prefeita? Ela era prefeita do Moita Bonita. Ela tinha o quê? 20 e poucos anos, né? Ela foi a prefeita mais nova do Brasil, na época que a gente se conheceu, por causa da música, porque na época os nossos namorados eram amigos, que eram, sei lá, Lucas Campelo e João Ventura, respectivamente. E a gente se conheceu dessa forma. E ela me convidou para ser secretária lá de Cultura e Comunicação. Passei 2 anos aproximadamente lá. E desde então, aí saí do município e fui para o Jornal da Cidade, onde eu fiquei durante uns 4 anos mais ou menos sendo editora do Caderno de Veículos. Eu estou misturando a comunicação e a cultura, não sei se você está percebendo. É porque está difícil de dividir, de separar. Mas enfim. Fique tranquila, a gente está querendo conhecer você aqui, né, no Diga Aí e tal. Então, mas nesse processo aí teve o Estúdio Danças no meio, né? Eu fazia também assessoria lá com o Luiz Pinelli, dançava, e aí depois tive que parar de dançar e não consegui nunca mais voltar, embora tenha muita vontade, mas não dá tempo. Enfim, quando eu, mais ou menos em 2014, eu voltei a cantar mesmo. Foi até Rafael Júnior, que é meu baterista. Sim. Que me convidou, assim, para fazer, rapaz, você tem que voltar a cantar com isso, não sei o quê. Aí me chamou para fazer uma participação no show do Rafas Trio, que era ele, Rafael Ramos e Rafael Findas, na extinta dogueria do artista, não sei se você lembra. Do artista, sim. E ele me colocou em contato com o Denison Kleber, que é um puta violonista, que até hoje está comigo também, nesse trabalho. Na minha banda atual, ele é baixista, né? E vai tocar comigo agora, domingo, até voz e violão também, a gente faz. E ele que fez as direções musicais de todos os shows do Nana Trio, né? Ele que vinha acompanhando a gente também esse tempo todo. Então, Denison foi uma feliz parceria aí que Rafael me apresentou e desde então a gente não se separou mais. Isso foi em 2014. De 2014 para cá, alguns anos depois, em 2016, eu criei, junto com Lígia e Glória, o Nana Trio, que foi um episódio assim muito importante na minha trajetória. Conta aí como é que foi esse encontro, assim, como você já falou da prefeita de Glória, né? De Glória não, Glória. Nem fale isso, que ela me mata, ela não gosta, ela não gosta que eu fique dizendo que ela vai prefeita, mas foi. E foi um episódio assim, importante, marcante pra mim também, né? Porque, queira ou não, a gente era Vossa Excelência, né? Lá no... Sim. Jovens, mulheres, sim. Representatividade feminina na política. Na vida pública. Então, como é que foi esse encontro, essa formação do Nana Trio? É isso. Lígia, ela vem de uma vivência anterior minha. Ela estudou na mesma escola que eu, no ensino médio, no Master, no Colégio Master, na época. Ali na Rua Apropriar, né? Ele ainda era. E ela não estudava comigo, ela estudava em outra sala. A gente se conhecia e aí a gente se aproximou de alguma forma, em algum momento. Porque acho que ela é arquiteta, né? E eu tinha uma das minhas melhores amigas. Ela estudava com ela na faculdade e a gente se aproximou e ela cantava, ela gostava de cantar, mas também não cantava assim como gostaria. E eu falei, velho, eu era meio bossa novista, né? Eu era apaixonada por grupos vocais também, e Quarteto em Si, As Moendas, de Lina. E sempre gostei muito desse tipo de formação de harmonização de vozes. E aí falei, velho, vamos montar um grupo. Aí ela, bora. E a gente chamou Glória, que também gostava de cantar. E fizemos o grupo, e começamos com Lina, também passamos por Janine de Bona, professora de técnica vocal, e a gente foi nesse processo aí, durante uns 4 anos, a gente teve uma trajetória bem intensa, com muitos projetos, com muitos shows. E foi muito bacana, porque foi uma experiência muito boa de coletivo, assim, que depois derivou uma participação nossa no que frutificou no coletivo Sergipano de Mulheres no Samba, junto com as meninas do Samba do Moça Só, do qual até hoje eu faço parte, com muita alegria. E são experiências muito positivas, né, de fortalecimento, assim, das mulheres, né, das mulheres, da representatividade feminina na música. E essa é uma bandeira que a gente vem trazendo desde o Nana Trio, né? O primeiro show que a gente fez foi A Flor da Pele, A Mulher, na obra de Chico Buarque, que a gente trouxe as canções dele que homenageavam mulheres ou que tinham o lírico feminino. E depois a gente fez um segundo show, que era a Flor de Mandacaru, A Mulher na Música Nordestina, que era a mesma proposta, mas com cantores do Nordeste em geral, como, enfim, a gente trazia Chico César, trazia Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Lenine, Belchior, não sei se chegamos a botar Belchior, mas enfim, a gente tinha Zé Cabaleiro, enfim, Bahia, Gil, Caetano, etc. Além de música sergipana também, Chico Queiroga, Antônio Rogério, Joésia Ramos, que a gente é muito fã de Joésia. Enfim, a gente trouxe essa pegada também nos shows do Nana Trio. Depois, nesse meio tempo, a gente fez os ciclos juninos de 2018 e 2019. Então a gente queria cantar forró e a gente fez uma pesquisa de repertório, fez uma imersão aí
de cultura regional. A gente fez o show, a gente fez a Arraiá do Povo e Forró Caju em 2018, 2019, e foi quando eu fui arrebatada pelo forró. Inclusive até você ganhou o troféu, foi 2 anos seguidos, a gente 2018 e 2019. A gente ganhou o troféu Sanfona de Ouro como grupo Revelação, o show Revelação, e ano passado eu ganhei de novo por um dos singles que eu lancei, já como Rebeca Mello, né, carreira solo. E aí o Nana Trio fez isso e me trouxe para essa cultura regional. A gente tem um envolvimento com o projeto da Rural do Forró também, do meu amigo Bob Lelis, que é muito bacana, é um projeto itinerante de fomento, de circulação da cultura do forró tradicional, e é um palco aberto, né, para reunião de artistas e de democratização de acesso do público ao forró, né? Então a gente vem fortalecendo esse movimento há um tempo. O Glória já cantava com ele, eu comecei a cantar composição também, assim como Lucas Campelo, assim como Raquel Diniz. Inclusive, durante a pandemia, eu lembro que vocês fizeram um vídeo, né? Foi, porque a gente tinha feito aquela música, né? Deixa Queimar. A gente fez aquela música, fez uma gravação caseira mesmo, assim, um arranjo. Depois ela entrou no álbum, né? Com um arranjo mais melhor elaborado, e ali foi para o edital do Forró da Quarentena, né? Do Instituto Banese. E aí é um edital de vídeos. E a gente resolveu fazer com o que o momento pedia, né? Cada um na sua casa e arrumando a casa para o São João, aquele São João indoor, né? E aí foi bem bacana, deu certo. Mas aí depois ela ganhou um arranjo como merecia e uma gravação profissional, né? Aí a gente... ele foi meu parceiro de composição. A música que eu compus com ele foi uma das primeiras do álbum. A primeira foi Ainda, que é uma música que eu compus sozinha. E foi isso. Depois do Nana Trio... Alisson, eu vim... A gente entrou na pandemia, né? Assim, de 2016 a gente fez muita coisa, de 2016 até 2019. E aí chegou a pandemia e aí todo mundo ficou meio surtado. E a gente deu uma parada no grupo porque a gente não conseguia fazer nada, a gente não conseguia se reunir para cantar, para ensaiar, para fazer nada. E, tipo, todo mundo meio neurótico, assim, com aquela coisa, com aquele medo, com aquele pavor. E a gente, meu irmão, vamos parar esse negócio porque tá demais. Aí a gente... Foi quando vieram os editais da Leodir Blanc e eu... que não consigo ficar quieta, falei, não, eu preciso decidir o que é que eu quero fazer artisticamente agora com a parada do Nana Trio, né? Porque todas as minhas energias eram concentradas no grupo. E eu precisava agora botar minhas energias em alguma outra coisa, porque senão eu ia pipocar dentro de casa. Essa é a verdade. Aí foi quando eu entendi, eu já estava estudando sanfona desde o ano anterior, porque em 2018 eu entrei no conservatório, também foi um momento importante. Eu sempre quis voltar a estudar, né? Porque eu estudei piano lá atrás e depois parei. E queria voltar para o piano. E aí, quando foi 2018, eu consegui entrar na seleção do conservatório e estava ali já naquela luta, fazendo aula online, uma complicação miserável. Eu falei, meu irmão, comecei em 2019, e antes disso eu comprei uma sanfona e comecei a estudar sanfona por fora, sem ser pelo conservatório, onde eu era aluna regular de piano. E aí eu comecei a perceber que eu gostava muito daquilo e que eu queria continuar a tocar sanfona e que eu queria ficar no forró. Aí foi quando vieram os editais, né, como eu bem disse. E eu precisei inscrever projetos, e foi quando me ocorreu fazer o show Rainhas do Forró, uma homenagem a Marinês e Anastácia, que era, na verdade, uma forma respeitosa de entrar de verdade, assim, de vez no forró, prestando reverência a quem veio antes de mim, né? Importante. Legal. E você chegou a conversar com elas, assim, ou ter contato? Falar assim? Então, a Marinês, ela já morreu, né? Um tempo, mas o filho dela, o maestro, me fugiu o nome dele, mas tanto o filho dela quanto a própria Anastácia gravaram vídeos para mim a pedido de Paulo Correia. Paulo Correia, que é um grande incentivador, pesquisador, apresentador do Nação Nordestina, que sempre nos convida. E ele, sabendo do show Rainhas do Forró, me chamou para uma entrevista. Ele é amigo de Anastácia. E ele falou para ela, e ela mandou um vídeo para mim, eu até publiquei nas redes sociais, fiquei emocionada, ela me incentivando, me agradecendo. Então ela vai estar vindo aqui agora esse mês, eu vou com certeza encontrá-la para... Poxa, que legal. Ela é maravilhosa, é uma compositora... Quanto mais, assim, até hoje ela compõe muito, vai lançar outro disco, está com 82 anos, sei lá, 83 já. Lançou um disco ano passado e vai lançar outro agora. Ela não para de compor. Exatamente. Ela foi... Na verdade, tanto Marinês quanto Anastácia foram precursoras do forró, assim como Luiz Gonzaga e Dominguinho, só que de quem muito menos se fala, né? A Anastácia foi a grande compositora, a grande parceira de composição do Dominguinhos. Foi ela que acreditou que Dominguinhos poderia compor. E a primeira composição do Dominguinhos foi em parceria com a Anastácia, que foi Um Mundo de Amor, aqui no Jacques Hotel, em Aracaju. Histórias então, assim, aí da música nordestina. A obra de Dominguinhos é muito associada à Anastácia.
E Marinês também fortaleceu muito, né, a imagem, a obra de Luiz Gonzaga. Ela se vestia como ele, abria os shows dele depois de um tempo, eles se conheceram em Propriar, inclusive aqui, apresentada pelo prefeito na época. Mas se fala muito pouco, então eu acho que é uma reparação histórica fazer uma homenagem a elas duas, sabe, de certa forma, que são grandes, foram precursoras mesmo do gênero. Marinês foi a primeira mulher a ter uma banda de forró, a Anastácia, grande compositora também, as duas vieram de Pernambuco, Paraíba. E assim, eu falei, poxa, eu acho que a melhor maneira de eu entrar, assim, realmente é fazer essa homenagem. Elas duas eu nunca tinha visto ninguém fazer um show, assim, com elas duas em foco. E a obra delas é belíssima, né? A Anastácia foi uma das maiores intérpretes, ou é uma das maiores compositoras, e Marinês foi uma das maiores intérpretes também. Então, a gente trouxe esse repertório todo, eu inscrevi o projeto na Leodir Blanc, fui contemplada, a gente apresentou esse show no Encontro Nordestino de Cultura do ano passado, né? Só que foi online, gravando o Gonzagão, aquela coisa péssima sem público. Porque a gente não tem o calor, né? A troca. Exatamente, a energia, né? A energia. Para você segurar a energia 1h30 ali cantando sem público, é um negócio desafiador, vou te dizer, né? Imagino. Ainda mais eu que gosto de ficar dançando, que gosto de ficar pulando o show todo sem ninguém na frente, velho. É muito doideira, muito doido. Ainda bem que isso acabou, né? Assim, pelo menos eu espero que não volte mais esse tempo. Sim, todo mundo tá com essa sede aí para essa volta, né? Para essas festas juninas novamente presenciais dessa vez, né? Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Essa sede de público de forró. É isso. A gente veio aí, teve esse show, Rainhas do Forró, e também, ao mesmo tempo, eu fiz o projeto do álbum Caminho de Volta, e também submeti a Leodir Blanc, fui contemplada, né, no edital da FUNCAP. E foi quando começou o processo de gravação, né? E já se vão 2 anos desde que a gente começou. E as composições, né? Eu já tinha algumas composições, mas aí comecei a cavar parcerias para fazer outras. Fiz, Álvaro Miller, nosso colega comunicador, falei, Alvinho, eu tô com a letra aqui, bota uma melodia aqui nessa música. Ele botou. Então, Rebeca, eu queria saber, assim, tem vários assuntos que você já trouxe aí. Eu vou começar a fazer interferências, me permita. Passa. Pra gente, assim, você vai falando e vai provocando. Fica aqui, é melhor você interferir, porque então, senão ele vai se perder. Não, justamente. Calma, deixa eu primeiro ser educado no programa, né? A linha do tempo é longa. Com certeza. Então, deixa eu ser educado primeiro, deixa você falar, tal, né? Já foi uns 20 minutos que você falou, tá bom, agora eu vou começar a interferir. Por favor. Até pra gente fazer um bate-papo, que muitas coisas que você falou me deixaram muito instigados, assim, muito curiosos para perguntar. Bem, em relação ao seu álbum, você falou aí, você concorreu a Leodir Blanc, você estava vinda, vamos dizer assim, desse processo de descoberta, assim, né, de ter cravado no seu coração, desse forró tradicional, agora é minha bandeira, né? Vem a Leodir Blanc, que trouxe essa oportunidade para diversos artistas. Sim. Você gravou disso. Como foi esse processo, né? Porque, pelo que você está contando, claro, as coisas não foram pensadas necessariamente, elas foram acontecendo. E como foi essa parte da construção do disco? Você já começou a dizer aí que você tinha algumas músicas de forró, você estava aprendendo sanfona, né? E aí você tinha algumas composições já, né? Você tinha alguns parceiros em vista. Então conta um pouquinho pra gente essa história aí da construção desse disco. Como foi esse processo? Então, quando nasceu o álbum Caminho de Volta, o projeto, na verdade, ele primeiro foi um papel, né? Primeiro ele foi um projeto, como eu disse, que submetia ao edital, e já veio nessa esteira das decisões aí a respeito do lugar artístico que eu queria ficar a partir de agora, porque o artista, ele às vezes demora a se encontrar, assim, você passa por muitas coisas e a gente não é só uma coisa, né? Então, por exemplo, hoje em dia eu sou forrozeira, mas eu também canto com o Coletivo de Mulheres no Samba pela causa e pela representatividade. Então, você nunca é só uma coisa, né? Mas, enfim, nesse processo, quando eu tomei essa decisão, como você disse, eu já tinha uma composição que era... Eu já tinha 2 composições, que era Ainda e Deixa Queimar. Ainda não era um forró inicialmente, a gente tinha apresentado no show com Dana Trio, ele que tinha um arranjo de maracatu. E Deixa Queimar já era um forró, que eu tinha composto de parceria com Bob Lelis. Eu fiz ela e pedi para ele fazer uma parte, ele fez um B para mim. E eu fiz a letra e melodia de uma parte, ele fez a letra e melodia de outra, e a gente já tinha essa música que é um baião, um forró. É um forró, um baião. E depois disso eu falei, bom, agora eu preciso compor
as demais músicas para o álbum, né? E aí foi quando eu comecei a estabelecer contato. Por exemplo, a música Sem Dançar Contigo, que é o pé desliza, a poeira sobe, o corpo todo se sacode quando toca um forró. Eu fiz a letra dela e falei, Lucas, põe uma melodia. Ela já veio meio que com melodia na minha cabeça, mas eu não passei para ele a melodia. Eu falei, Lucas, bota uma melodia aqui. E a melodia que ele botou foi bem parecida com o que ela já tinha vindo, impressionante. E ele fez a harmonia. Eu falei, bom, vai ficar bem mais rica se Lucas harmonizar e botar. Então a gente cavou essa parceria e gravou como feat. Eu lancei até ela como single antes de lançar o álbum, assim como Deixa Queimar e Caminho de Volta, que foi a música de trabalho do álbum, que é a música que leva o título do álbum, que foi uma parceria com Raquel Diniz. Que a gente partilhando muita coisa assim ao longo da pandemia, né? Porque eu me aproximei de muitas pessoas queridas ao longo da pandemia, assim, dividindo coisas. Por exemplo, na época da pandemia, eu entrei no grupo chamado Artistas na Luta, que estava fazendo algumas movimentações aí para gerar renda para a galera da música e tal, que a Amorosa estava à frente, inclusive, grande Amorosa, uma inspiração muito forte para mim também. E a gente fez um festival chamado Festival Dentro de Casa, que era um festival de lives, assim, com várias apresentações durante 2 dias, e foi muito interessante o trabalho. E aí, nesse grupo, nesses trabalhos que a gente fez ali naquele momento, eu me aproximei muito de Raquel, que eu já tinha visto há muito tempo, a gente já se conhecia, já se falava, mas a gente ficou bem amiga, assim, ao longo desse processo. E eu falei, Raquel, você tem alguma música que pareça que seja um forró? E ela me mandou uma melodia, que foi a melodia de Caminho de Volta, e eu botei a letra. Eu botei a letra nela e aí nasceu essa música, que eu achei linda também, modéstia à parte. A melodia já veio pronta dela, com a harmonia de Saulinho Ferreira, que não é nada. É só o Saulinho Ferreira. Então foi nascendo assim. Aí teve outra música, Nada Doce, é de Caju, a nota que ficou aqui dentro do meu peito, saudade nada doce, que é teu adormeço. Essa eu fiz sozinha e mandei pra minha mãe, olha essa música. Ela fez, eita, minha filha, que linda, agora tá faltando um refrão. Aí ela botou o refrão. Aí já foi nada doce, doce som, nada doce, seu sabor. Aí já ficou uma parceria com minha mãe. Aí sou muito fã de Ivan Reis. Tem 3 músicas que não são minhas no álbum, sabe? Sim. A gente tem 6 músicas minhas e 3 que são gravações de músicas de outros compositores, 2 delas inéditas, e essa Chuva e Silêncio, que eu falei, Ivan, eu sou fã de Ivan desde sempre, né? Em 2007 eu vi Ivan cantando no Sesc Canção na final Lobo do Mar e fiquei louca. Falei, minha gente, que pessoa maravilhosa. E fiquei seguindo o Ivan, assim, mas ele sempre quis muito se esconder, sabe? Mas mesmo assim eu não perdi ele de vista, consegui manter ele no meu radar. E aí falei, Ivan, você tem alguma música que eu possa gravar? E ele me deu 2 músicas para eu escolher. Só que não teve nem jeito, porque Chuva e Silêncio eu escutei e chorei, né? Então ela me escolheu naquele momento e gravei. Hoje ela é a faixa número 1 do álbum. E é belíssima. E outra música que eu gravei foi Forró Rasgado, que é de Joésia Ramos, sim, Jardênia Leão e Kleber Melo. Uma parceria deles 3, um arrastapé, o único arrastapé do álbum. E meu coração, triste bomba de São João, vai ardendo de paixão, tá sangrando de saudade. É linda a música também. E tirando essas 2, teve também Doce Rio, que foi uma música curiosa, porque Nana Trio foi tocar no Festival Arcebispo de Rosário, em Japaratuba, em janeiro de 2019, e uma pessoa assistiu a gente lá, e depois ela mandou um direct querendo que Nana Trio gravasse uma música dela, que era Lio Poetisa, de Japaratuba, e mandou essa música, e Nana Trio não gravou, mas eu gravei, porque a música é linda. É doce rio de sonhos e amores, que banha a alma de poetas e cantadores. Leve tudo que for de ruim, para bem longe daqui. Agora, coisa que me chamou muita atenção também, assim, nas suas músicas, você falou aí das parcerias e tal, mas é um forte vínculo, assim, com a natureza também, todas as canções, né? Que fala sobre o vento, sobre o sol, o mar, principalmente, sobre o mar e tal. Então, conta um pouquinho dessa relação aí. Então, curiosamente, a maioria das músicas eu componho na praia, né? Então... Tá explicado, cara. Tem essa referência. Por exemplo, eu estava na praia no dia que eu criei Ainda, que é de longe, com o peso dos anos, meus cabelos brancos. Só que essa música já veio de uma poesia que eu já tinha anterior, então essa não teve tanta interferência. Mas, por exemplo,
Deixa Queimar. Eu tava tomando sol. E aí veio, se já tem sol, deixa queimar e vir o luar, acender a chama. Literalmente a natureza é uma inspiração Exato. para Rebeca Mello. Eu tava na praia também. Quando veio Sem Dançar Contigo, o pé desliza, a poeira sobe, o corpo todo se sacode quando toca um forró. Então, Caminho de Volta, eu tava na praia também. Caminho de Volta. Vamos fazer o seguinte, qual a música que você não estava na praia? Nada que você Doce. Não, Nada Doce eu não estava na praia, tá? Então ela não tem nada. Mas tem o caju, não tem as frutas, mas não tem o sol. Mas o que eu faço, amigo? Não sei. Não tem, ela... Não. Natureza é inspiradora mesmo. Todas têm alguma referência realmente, mas essa foi uma música que eu não compus na praia, Nada Doce, e eu acho que essa eu estava dentro de casa, Nada Doce, mas não tem nenhuma referência a isso na letra. Rebeca, tem você já comentou, né, a respeito disso, eu queria voltar para esse assunto sobre a questão da representatividade. Certo. Né, feminina. Dentro da sua... Perdão. Não, Alice, é só porque, por exemplo, a gente começou a falar do álbum e eu esqueci de falar do processo de gravação. Eu fiquei falando do processo de composição e não cheguei a falar da parte da produção musical. Por favor. Que é assinada por Evandro Chiruda, que é meu cunhado. E é muito talentoso. Ele é um produtor muito sensível. E a gente ficou conversando ali, porque Chiruda, ele é do rock, do pop rock, ele não é do forró. E aí eu falei, Chiruda, eu quero manter o forró tradicional, eu quero a referência do forró tradicional, eu quero as batidas clássicas de shot, de baião, entendeu? E aí a gente ele teve muito cuidado, ao mesmo tempo trouxe um toque de modernidade a essa sonoridade, e eu gostei muito do resultado, sabe? Aí ele convidou Júnior de Lima para fazer as linhas de baixo, Júlio Fonseca para fazer as percussões e a bateria, ele fez os violões todos, e Missinho do acordeon fez, né, que tá comigo até hoje, meu parceiro, fez as sanfonas todas, e ao mesmo tempo a gente chamou Raíra Maiara para fazer o cavaco. Sim. E outra música, a gente fez o feat com o Lucas Campelo, eu fiz os vocais, juntamente com ele. Então, assim, foi um processo bem gostoso e tranquilo. A gente foi gravando ao longo do tempo, quando estava tudo pronto, finalizado, que foi agora já recente, eu falei, Chiruda, eu preciso lançar esse álbum antes do São João. Quero muito fazer isso. E aí foi quando a gente conseguiu fazer o show. Eu fiz uma captação de recursos para fazer um show bacana de lançamento. Tive um patrocínio de algumas do Instituto Banese, né, da Toylex, da P10. Consegui fazer um show bem bacana do jeito que eu queria, e saiu muito melhor do que eu esperava, na verdade. Fiz uma banda bacana, chamei Denison Kleber também para o baixo, Rafael Júnior, Felipe, Claudinha, que faz o Triângulo, tem as back vocals de Mamá e Fernanda de Aquino. Uma banda bacana demais. Estou repetindo muito a palavra bacana porque é o que define. Mas aí a gente fez esse lançamento e o álbum veio nesse processo aí de gravação. Foi sendo gravado lentamente. Os arranjos já estavam prontos, mas eu fui botando as vozes com muita calma. E tem uma música ainda que ainda vai ser lançada, que a gente já gravou. Mas aí, vem mais um aí que eu vou lançar como single, mas vai ser feat Nana Trio. Que aí, na verdade, eu guardei ela pra gravar com as meninas, porque a gente ia gravar, só que na hora que a gente ia gravar, ia sair no álbum, Liginha teve neném. Aí eu falei, bom, vamos esperar então, depois a gente grava, lançar ela separada. E aí a gente vai agora, quando passar o São João, a gente vai trabalhar nessa gravação aí pra lançar no segundo semestre. Show, Rebeca Mello, cheia de projetos, de ideias. Diga aí, diga aí, diga aí. Você está ligado no programa Diga Aí. Apresentação, Alisson. Acredito que eu tinha colocado aqui no meu roteiro perguntando o seguinte, quando eu fui pesquisando, eu disse, a Rebeca já fez especial com samba, né? Foi. Participa que era com a Maria Rita, Marisa Monte e Roberta Sá, né? Num projeto que você tinha. Os sambas delas. O samba delas, exatamente. Teve também o projeto Nana Trio, né? Que aí você pegava a obra de Chico Buarque, só que voltado, né, mais focado às mulheres, né? Que a gente vai falar já da questão da representatividade. Tem do forró uma homenagem, no caso a Marinês, a Anastácia e tal. Nossa, ela vai para vários lados, né? E aí eu fiquei até colocando a pergunta assim, eu ia perguntar para você, né? Que eu estou fazendo, na verdade, a pergunta, né? Algum outro projeto em vista ou forró agora? É isso, é como eu falei, o processo de amadurecimento artístico ele é contínuo, né? E assim, eu cheguei num lugar em que eu estou convicta, né, de que eu realmente quero ficar nesse lugar, até porque
tem pouca mulher no forró, sobretudo no forró tradicional. Eu acho que precisa ter pessoas na geração nossa agora que segura essa bandeira, né? Porque é tradição cultural, é pertencimento. Sim. E a gente vê muitas pessoas fazendo forró das antigas, forró eletrônico, piseiro, as derivações aí que vieram do forró, mas forró tradicional tem pouca mulher fazendo. A verdade é essa. Se você for procurar, tem pouca. E eu acho que precisa fortalecer isso e é uma coisa que me toca profundamente. E também a coisa da sanfona, né? Que mulher sanfoneira, meu Deus. Não verdade. É só uma raridade, é uma brecha de mercado, né? Eu costumo dizer. Verdade. Verdade. No caso da questão da representatividade, Rebeca, assim, que Rebeca também é uma mulher de causas, né? De bandeiras, tal. Sim. E sei, como é que você faz essa leitura assim da música brasileira? Claro, você falou um pouco do forró, dessa ausência e tal, e essa relação dessa invisibilidade das mulheres, ou talvez até a forma de como as mulheres são apresentadas na música brasileira. Como é que você vê? Você vê alguns ritmos mais machistas do que outros? Então, como é que você enxerga isso? Eu acho que, primeiro, que a questão de termos menos mulheres instrumentistas, por exemplo, é cultural, né? Porque até um tempo atrás, as mulheres não eram incentivadas à arte, né? Assim, não a apresentações, né? Mulheres estudavam piano porque a etiqueta mandava você estudar piano, as que tinham mais condições, mas as mulheres que queriam ser artistas eram desincentivadas porque não eram associadas a mulheres de má reputação, né? Era uma profissão. E isso trouxe reflexos, né? Então, as mulheres, há alguns anos, que vêm recebendo esse incentivo e que vêm fazendo o que elas querem, graças a Deus. E acho que por isso que temos, historicamente, um número tão maior de homens instrumentistas, por exemplo, nas escolas de música e nos palcos. E isso não é diferente no forró, né? Não é diferente no samba, inclusive, apesar de a gente ter grandes nomes de mulheres, tanto em todos esses dois gêneros, assim como nos demais, mas temos... Especialmente no samba, tem muitas mulheres, tem Dona Ivone Lara, a Pérola Negra, a Joventina, Clara Nunes, Alcione, Asa Soares. Só para falar alguma, Alice Brandão, quem mais? Tem tantas, né? São muitas mulheres, graças a Deus, e a gente precisa sempre reverenciar essas mulheres, né? E continua aqui em Sergipe, Bel Nunes, né? Que foi a grande precursora do samba aqui em Sergipe. E é isso, eu acho que essa referência, essa quantidade pouca de mulheres se deve muito ao machismo, ao patriarcalismo histórico, que é social, e assim como, da mesma forma, a objetificação das mulheres em alguns estilos, em alguns gêneros, né, que é como se o machismo invadisse as letras das músicas, ou a misoginia, a objetificação acontece muito, principalmente nos gêneros mais populares. Infelizmente se vende muito isso, né? A música, a cultura de massa, né? Se a gente for fazer uma discussão aqui sobre a economia da cultura, a gente vai trazer essas referências sobre indústria cultural e etc. Mas eu penso que isso tudo pode ser transformado, né? E está sendo. Na verdade, a mulher, ela vem ganhando grandes espaços de destaque na música, na arte, e vem escolhendo o que é que ela quer fazer e vem... Agora, a grande questão que eu acho, sabe, é que hoje em dia a gente está muito refém do mercado de streaming, a gente está muito refém da produtividade, de ter que estar lançando single toda hora, e a coisa fica mecanizada, o que importa mais não é a arte, sabe? É a quantidade de views que você tem no TikTok, a quantidade de streams que você tem, isso é muito ruim para a arte, sabe? Também, concordo. E assim, um dos grandes desafios, sabe, Alisson, que a gente teve assim ao longo dessa pandemia foi justamente entender como é que funciona esse mercado, que até hoje é uma incógnita para mim, mas... Para mim também. Mas assim, eu tô falando que a gente que começou a lançar música autoral, porque de repente o acesso a lançar músicas se modificou, né? Ao mesmo tempo que você democratiza, porque todo mundo hoje em dia está lançando música nas plataformas, e pode fazer isso de forma independente, ao mesmo tempo que você fez isso, você... criou uma série de coisas que você precisava aprender ali em tempo recorde, sabe? Então, quando eu comecei a fazer esse processo de composição do álbum, que não foi só isso, né? Foi também você saber como é que você faz uma programação de lançamento, você escolher a distribuidora, entender o que é o selo, o que é a editora, o que é a distribuidora, você entrar nas associações que fazem gestão de direitos autorais, você entender como é que funcionam esses direitos autorais. Então, é muita coisa que é demandada do artista para além de ser artista, sabe? E eu tenho essa mesma impressão também. Eu lembro que o Alex Santana fez um post e tal, que eu achei bem bacana, assim, ele foi no ponto mesmo,
tal quanto que a gente acaba demandando energia, né, para uma série de outras atividades, e a gente acaba perdendo no nosso ponto principal, que é justamente a parte estética, a parte da composição, enfim. Então, assim, a gente acaba correndo atrás de uma série de coisas, nessa noção de que a gente é independente, né, empreendedor, né? É desesperador isso, E acaba sendo desesperador, realmente, porque você acaba entrando numa espécie de ciclo que parece que não tem fim. E você não sabe qual é a saída. Parece uma caverna do dragão. Exatamente. Assim. Exatamente. Você é cada vez mais demandado, cada vez mais, e você vai achando que você está se atualizando, mas na verdade você está virando escravo daquilo. Exatamente. E se você não é bom de marketing, se você não é bom de rede social, se você não é bom, você não faz nada. Cara, é escravo do algoritmo. Você não faz, exatamente, você não faz nada, você sequer é conhecido pelas pessoas, você sequer é convidado para cantar. É muito ruim isso, sabe? Assim, por um lado, existem as revoluções que são positivas, né, nesse processo todo, mas também existe, a pasteurização também das composições. A plataforma quer que você lance toda hora, entendeu? Então tem até... você tem que ficar lançando ali toda hora, mas para você ter alguma expressão na plataforma, e a plataforma... o algoritmo rodar mais a sua música, você tem que estar nas playlists e isso é terrível, sabe? Assim, eu particularmente tenho uma certa dificuldade ainda de assimilar tudo isso, porque se você entra na ansiedade de ver a quantidade de views, de plays que você teve, você começa a surtar, porque o artista ele quer ser ouvido, o artista ele quer ser visto, claro, ninguém produz cultura e arte para si mesmo só. Né? O artista precisa de público, precisa de quem consuma a sua arte, né? É para isso que a gente tem o palco, é para isso que a gente tem a voz. Então, eu acho que a gente está passando por um processo de transformação aí que... É um processo geral, eu diria assim, sabe, Rebeca? Você me fez lembrar também de algumas demandas dentro da própria academia, né? Com a CAPES também. E você tem que fazer uma produção e produzir. E às vezes você vai entrando nessa lógica, você acaba prejudicando a própria qualidade das suas pesquisas, né? Você acaba só, às vezes, mudando um título, fazendo uma maquiagem ali dentro de uma pesquisa que você já fez há não sei quanto tempo para você atender uma necessidade ali de produção, de produtividade, né? Então, quantificando e diminuindo a qualidade. Exatamente, aí você torna meio que torna estéril a sua produção, né? Sua qualidade começa a ficar pobre, empobrecida, porque você não tem tempo, que tem que atender uma série de situações burocráticas para justificar a quantificação de um mercado, né, de certo modo, porque se torna isso mesmo, esse processo todo de racionalização, de quantificação, né, e a gente sendo esse instrumento, né, e aí a gente perde completamente o ponto central mesmo da produção em si, seja ela artística, seja ela científica, né, a gente começa a virar um monte de robô. A gente está numa ânsia de produtividade que é bem perigosa, assim, até para a saúde mental da gente. Com certeza. Principalmente para a saúde mental. Nesse caso aí, a arte não vai salvar, a gente acaba sendo ao contrário, né? É isso, a arte eu acho que ela depende... Tem artistas que têm um ritmo de composição, de produção artística que é totalmente contrária a essa ânsia de... esse imediatismo, sabe? A arte, ela precisa do ócio criativo, ela precisa de coisas que a sociedade da gente hoje não está deixando a gente ter mais. Não. Então, são reflexões aí para... conversas e mais conversas, e até porque, como isso tudo está em processamento, a gente está vivendo a história agora, a gente só vai começar a entender as dinâmicas, as lógicas e as consequências desse processo um pouco mais adiante. Mas eu realmente acho que é bem perigoso e a gente precisa ficar muito atento sempre por uma questão de saúde mental. Eu tenho tentado, sabe, focar na vida real, sabe? Assim, eu lancei meu álbum. Se eu fosse usar estratégia, eu teria lançado 9 singles ao invés de um álbum, tá? Porque são 9 lançamentos, Sim. Não é um. A plataforma quer lançamento de você. Mas eu queria, para mim fazia sentido que fosse um álbum, porque tem uma coerência estética ali, tem uma unidade estética aquele trabalho. Ele foi pensado junto, então eu entendo que eu quis gravar um álbum. Eu queria... E eu tinha, inclusive, esse fetiche, né, de fazer a mídia física, ainda quero, né, porque ainda não tive... Se tiver algum patrocinador me escutando, por favor, entre em contato, 91289952, que eu queria ainda fazer a mídia física desse álbum, porque, efetivamente, até fiz a captação, mas a minha captação não foi suficiente para essa parte, né, eu consegui o suficiente para fazer o show. Mas é isso, a gente tem esse processo aí
que vai ser entendido lá na frente. E eu tenho tentado focar na vida real mesmo, como eu falei, nas relações que são reais, que a música traz pra gente, com outros colegas, com amigos da música, com compositores, com os meus pares na comunicação, com os pensadores, com os fazedores da cultura locais, entendeu? E com o público real, sabe? Eu tento não me ater a, enfim, a like, sabe? Claro que você fica preocupado assim nesse desempenho do seu banda, porque claro, é uma vitrine, né? Queira ou não queira. De certo modo é um termômetro também. A gente acaba criando botando como termômetro, né? Deixa eu ver quantas pessoas já ouviram, não sei o quê, né? É um feedback que você tem, assim. Só que a plataforma, ela lhe ingessa. Se você não entra em playlists, você só vai ser ouvido por quem lhe conhece. Sim. Porque se você entra na playlist, você é ouvido por quem está ouvindo a playlist, mas não necessariamente sabe que você existe, entendeu? Exato. Então você acaba ficando ali engessado, se você... Sabe? Mas assim, eu tenho tentado focar realmente, como eu falei, a minha trajetória em defender as bandeiras que eu acredito, que é essa questão da representatividade feminina que a gente estava conversando, que eu acho muito importante. Sim. E que vem sendo uma linha condutora assim, do meu processo, para dar uma coerência. Eu acho importante a gente ter um discurso que seja coerente com o que a gente faz artisticamente, sabe? E para mim tem sido um lugar muito, um fio condutor, assim, muito importante para mim. Eu acho o seguinte, sabe, Rebeca, assim, eu concordo com tudo que você está falando aí, tá? Agora, assim, também eu compreendo, eu entendo que é angustiante, mas uma coisa, talvez o que eu vou falar seja um pouco utópico e tal, mas eu sinto, assim, que o fato da gente perceber, né, artistas assim como você, Alex, tal... então perceber esse momento, mesmo que está dentro do olho do furacão, mas perceber esse momento, sentir, dizer, peraí, isso aqui eu não quero, meu caminho vai ser por aqui, né? Como você ressaltou várias vezes, né? Tornar assim a arte, e que a arte precisa ter isso, ser significativa. Eu acho que o público, dentro desse contexto de que se tenta pasteurizar, criar um produto, ou aquela lógica da indústria cultural, de atingir todo mundo, eu acho que os streams, né, eu acho que também as redes sociais, de certo modo, também tem um ponto positivo no sentido de criar público. Sim. Sabe, que eu acho que... E quando o artista, ele mostra essa... autenticidade, mostra essa referência, quais são suas bandeiras, o que ele defende, o que ele é. Claro, tem toda essa história do cancelamento, mas eu acho que é importante o posicionamento político, o posicionamento também significativo para a música. E eu acho que o público entende, sim. Porque eu acho que uma das questões, trazendo um pouquinho para a ideia da cultura de massa, tal, né? Alguns críticos olham muito para a indústria cultural e a cultura de massa como aquele que tenta homogeneizar tal, e sempre olha de uma forma negativa, mas eu acho que a gente tem que olhar desse play, como é que a gente também pode sabotar esse sistema aqui, né? Como é que eu posso utilizar isso, não ser escravo do algoritmo, mas tentando criar uma produção significativa, mostrando aquilo que eu acredito, que eu defendo, que vão existir outras pessoas. Eu acho que enquanto canal de comunicação, né, as redes sociais ajudam a gente a alcançar também, de certo modo, outras instâncias que a gente não conseguiria dentro, vamos da dizer nossa assim, bolha, da né? nossa bolha, exatamente. Então, eu acho que, por outro lado, acho que a gente tem essa possibilidade de ter que entender também alguns mecanismos para a gente também ir sabotando o sistema por dentro de alguma forma. E eu acho que o ponto principal, coisa que você fala bastante, isso para mim é admirável, que é a questão da referência, dizer, bem, Rebeca, a gente já sabe claramente o que ela acredita, o que ela canta, o que ela defende. Então você vem se quiser. Né? Então, é porque tem pessoas... É isso, tem algumas pessoas que... Essa coisa da antipolítica, ela tem sido muito forte, né, nos últimos tempos, e foi nessa onda que vivemos o que estamos vivendo hoje, né? E eu acho que a arte, ela nunca pode se dissociar da política, porque a arte, ela é o tempo todo política, ela é posicionamento, ela é crítica, ela é tudo. Se você observar os maiores momentos políticos que tivemos no país, assim, os momentos mais marcantes e decisivos, tiveram participação direta, fundamental de artistas da arte como um todo. Então, foi assim na Semana da Arte Moderna, foi assim durante a ditadura, nas diretas já. Então, a gente não tem um momento sequer que você tenha um grande boom político, um momento importante, nem que seja negativo ou positivo no país, que você não tenha artistas protestando, artistas se posicionando politicamente, porque o artista alcança o público. Sim. A arte, ela é um meio de conscientização, ela é um meio de levar uma mensagem
de disseminar a mensagem. A música faz isso e todas as formas de expressão artística também. Então, eu acho muito, assim, a de escolha de cada um, mas eu acho muito complicado o artista que tenta pagar de isentão. Porque queira ou não queira, assim, para mim fica um pouco claro que você está ali somente querendo agradar todo mundo, sabe? E eu acho que ninguém agrada todo mundo. Eu também concordo. Mesmo que você agrade todo mundo politicamente, sua arte não vai agradar todo mundo. Vai ter gente que não vai gostar do que você faz, vai ter gente que vai gostar, e é isso. A gente tem que se acostumar a aceitar. A exposição tem esse preço. Sim. Né? Você sobe no palco, você vai estar sendo julgado por todo mundo que está ali. Quem vai gostar e quem não vai gostar. O primeiro show que você faz nunca vai ser o melhor, o segundo vai ser um pouco melhor, o terceiro vai ser... E assim, os degraus têm que ser pisados, né? Então, se você olhar lá para trás, você vai ver que as primeiras apresentações que você fazia, elas tinham aqueles defeitos que você hoje vê como, poxa, como eu estava, né, com problema de respiração, como eu estava desafinada naquele momento, eu estava insegura, dava para perceber. Tudo isso você vai vendo ao longo do seu amadurecimento. E, tipo, as pessoas estão vendo ali. Mesmo que você só consiga ver daqui a alguns anos, tem pessoas que já estão vendo desde a primeira vez que estão lhe assistindo. Então, o artista ele tem que estar preparado para desaprovação. Sim. Então, como é que você vai querer ser isento para não ser desaprovado se você necessariamente já está sendo julgado ali por todo mundo? Você está sendo avaliado o tempo todo, né? Então, assim, eu sou adepta, né, da liberdade realmente de posicionamento e que isso não interfira na arte que você... Assim, que as pessoas não deixem, por exemplo, por exemplo, sabem que eu sou feminista, que eu defendo a representatividade feminina, mas se você tem ranço disso, se você acha que é mimimi, mesmo assim você pode gostar da música que eu faço, sabe? Eu acho que tem isso, mas se não quiser, tudo bem, pode ir, mas você saiba quem eu sou, sabe? Eu acho que já dá um cartão de visita aqui, amigo, esse aqui que tá, isso, ou não? Eu não preciso da sua aprovação para isso, entende? É um pouco nesse sentido. Mas, assim, entendo que as pessoas muitas vezes... E eu percebo também, sabe, Alisson, que eu vejo muitos artistas até de grande alcance hoje fazendo coisas artisticamente porque é o que está na moda, é o que a galera está gostando. Seguindo uma é tendência, né? Cara, e assim, eu fico achando que tá todo mundo se perdendo, indo pro mesmo lugar, sabe? E, cara, o mais bonito que existe na arte é a diversidade, né? Assim como tudo da vida. Então... Perfeito, você tocou num ponto central. Na arte, qualquer arte, você precisa ter a diversidade. Qual é o seu ponto? O que você defende? Para onde você está levando a sua arte aqui? Né? O problema é que está todo mundo preocupado em produzir coisas tiktocáveis, né? Que rodem no TikTok, que gere dancinha. Então, isso é muito problemático, porque todo mundo acaba indo para ali, sabe? E assim... Empobrece também, né? Cara, você vai pasteuriza. Exatamente. Iguala, fica todo mundo a mesma coisa, sabe? Né? Chega uma hora que esgota também, sabe? E aí, quando acabar isso? Aí você vai voltar para onde, sabe? Eu fico pensando dessa forma. Exatamente, e fica também aquela coisa, parece que você, enquanto artista, não sabe exatamente onde você está, porque você depende de uma tendência, então você vai sendo levado. Então é aquela história, quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar vale. Exato. Só que o problema é o seguinte, vai chegar um momento que você vai precisar saber, tipo assim, aí, se for nessa tendência, você vai ficar disputando com um bloco de pessoas que estão fazendo a mesma coisa e você não consegue exatamente dizer quem você é dentro daquele bloco. É isso. Eu até defendo a liberdade do artista de fazer isso se quiser, né? Tipo assim, eu quero testar isso aqui, eu quero fazer uma música que tenha um alcance maior, que viralize, enfim, que pegue um refrão, que a galera dança e tal. Eu acho válido, por um lado, se você for pensar em mercado. E se você for pensar, por exemplo, em marketing, em estratégia, você tem aí a Anitta no topo, né? Assim, você tem a Anitta, ela é um ice disso. Ela chegou em lugares que nenhuma outra cantora brasileira já chegou com a música que ela faz e ali seguindo o que ela sempre seguiu, que por sorte é tiktocável, por sorte é de massa e por sorte, tá entendendo? Então, assim, talvez ela não precisou se desviar do que ela já fazia para poder conseguir os elementos necessários para ter a projeção que ela teve, mas ela tem todos os méritos do mundo de ter seguido os caminhos que ela seguiu para chegar onde ela queria. E funcionou para ela, entendeu? Então, assim, só que a Anitta é 1 em 1 milhão, entendeu? Assim, quantidade... A Leo de Blanc, ela trouxe essa certeza de que o artista,
ele tem muito a produzir, ele tem muito a mostrar. E ele tem capacidade para fazer coisas que até então a gente não conseguia fazer por falta de incentivo mesmo financeiro. A política pública cultural. A cultura é subfinanciada no país Sim. há muitos anos, né? A gente sabe disso. Quem já foi gestora cultural, como eu já fui, a gente sabe o que é isso. Você tem muito pouco dinheiro. Eu estou até usando esse paradoxo, mas porque é verdade. É pouco dinheiro para a cultura. E se a gente investisse em cultura e educação, a gente não precisaria investir tanto em segurança pública, a gente não precisava investir tanto em outras questões, entendeu? Então, assim, parece que no Brasil é tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Onde a gente tem que investir mais, a gente não investe, e aí fica causa. É como você tomar remédio para o efeito e não trabalhar na causa da doença. É isso que a gente faz aqui no Brasil, infelizmente. Exatamente. Inclusive, até a parte da cultura, quando você vai para muitos municípios, né, a Secretaria da Cultura ela está dentro, é uma salinha, né, que não tem recurso nenhum. Está lá, sei lá, educação, juventude, agricultura, turismo, cultura, tudo numa secretaria só, né? E a expectativa de chegar algum recurso para a cultura é zero. É muito difícil de chegar, assim, de fato, para você fazer uma política cultural mesmo, né? Pois é. É difícil porque é justamente isso. Você quer... Por exemplo, quando eu fui secretária de Cultura, era um município de 11 mil habitantes. Né? Existia o que a população gostava de ouvir, aí você fica naquele dilema. Cara, quem sou eu para dizer o que é cultura boa e o que é cultura ruim, sabe? O que é subcultura, o que não é subcultura. Eu vou forçar essa população a consumir Chico Buarque? Se eles querem, sabe? Se eles querem ouvir pagode na festa da padroeira, no Arrastão, quem sou eu para dizer que não, sabe? Sim. Então você fica nesse dilema existencial e assim, aí você tenta, eu, por exemplo, fiz movimentos para tentar compensar, trazer culturas em outros momentos para a população, por exemplo, fazia Primavera Cultural, fiz cinema na praça, aí levei a Casa do Zé para as crianças, aí chamei os grupos folclóricos, banda de fanfarra, tudo para fazer apresentações culturais, tentava trazer de outras formas, incentivar a cultura local, dessa forma, a cultura popular, mas é difícil, porque você não tem dinheiro para a cultura, você não tem uma dotação orçamentária expressiva suficiente para fazer o que você quer fazer. E aí acaba sendo meio frustrante, sabe? Sobretudo em municípios menores. Eu sou de Simão Dias, assim, eu lembro que nos anos dourados da minha juventude, eu sou jovem, viu, gente? Só que, assim, eu estou falando de um tempo que é recente, tá? Brincadeira, mas enfim... nos anos dourados, assim, que eu me meti a querer ser organização de evento e tal, né? A gente não tinha uma Secretaria da Cultura, mas a gente queria fazer os eventos, sei lá, na praça. Se tivesse um som, a gente conseguia fazer um evento. Eu lembro da forma também de como as pessoas dentro da própria prefeitura viam, né? A gente tinha que meio que quase que pedir, assim... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tipo assim, me dá um som, eu só quero que você pague o som. Sabe, o resto deixa que a gente faz, assim. Aí tinha toda aquela coisa precarizada, mas a vontade falava mais alto e a gente acabava mesmo enfrentando aquela precariedade para fazer na rua ou para fazer, às vezes, num clube e tal, né? Sem ganhar nada, né? Sim. Menos mal que a gente não saía no prejuízo em algumas situações, em outras a gente ficava devendo e pagava depois. Mas, assim, de fazer de forma precarizada. Era a forma de como os caras achavam, tá, tipo, não, dá um som para eles. Né, tipo assim, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de preocupação, exatamente, né, da imagem. Era só a preocupação de dizer o seguinte, fala lá que a prefeitura, né, deu som, fala pelo menos em algum momento lá no microfone. Existem as gestões que não têm essa visão, né, de valorização da cultura e existem aquelas que têm. Mesmo nos municípios menores. Na época que eu fui gestora, realmente a prefeita, na época, ela tinha essa visão de cultura, mas era um município pequeno em que você tem recursos limitados, então você acaba tendo que fazer o farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Se você você tem escassez de recursos, você tem que investir naquilo que é prioritário para a população, não que a cultura não seja, mas entre a cultura e a saúde você acaba tendo mais urgência. Por exemplo, eu estou dando exemplos, né? Bem genéricos, lógico, mas assim... no Brasil como todo a cultura é subfinanciada e aí a Lei Aldir Blanc veio aí para mostrar a capacidade produtiva e a demanda reprimida que existia na classe artística para essas produções, né? E aí infelizmente foi vetado agora o outro projeto, Paulo Gustavo, e aí é uma tristeza só, porque tem tanta coisa ainda por sair, tanta coisa para ser produzida, mas enfim, vamos esperar que tempos melhores venham. Ok, Rebeca Mello aqui com a gente. Rebeca, a conversa está muito boa, a gente foi para vários lugares, vários temas, né?
Você acabou me deixando mais à vontade. Né? Você acabou respondendo as perguntas do meu roteiro. Você sabotou. Acho que você pegou antes, Rosendo. Você Nem vi. passou pra... Nem sabia, né, Rosendo? Me inclua fora disso, né? Então, Eu nem sabia que Rosendo ia estar aqui. certo? Mas de certo modo, assim, contemplou, assim, até a mais, né? A gente acabou fazendo um bate-papo bem bacana. Tu fala um pouquinho demais. Comunicadora não tem. Não, falou o suficiente, assim, inclusive, assim, além de você ter se apresentado, ainda, né, a gente respondeu coisas a respeito do disco, né? Do seu álbum, né? Escutem, por favor, a Rebeca vai falar aqui onde é que vocês podem ouvir, né? já. Mas de antemão, só para agradecer para você por ter aceitado o convite, ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, o espaço e a oportunidade de a gente bater esse papo sobre cultura, sobre a arte, sobre esses tempos sombrios que a gente está vivendo. Agradeço de verdade. E pela oportunidade de divulgação também do meu trabalho, do meu álbum. Ouçam todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Para quem não usa as plataformas de streaming, também está lá, Rebeca Melo, com 2 Cs. Acompanhe para os shows também, para assistir. Agenda. Dia 23, às 11h30 no Arraial do Povo. Dia 29, às 7h30 no Forró Caju, palco Gerson Filho. Dentre outras agendas, vocês podem conferir lá no meu Instagram, @Rebeca_Melo. Isso aí. Rebeca Melo esteve aqui com a gente em mais um episódio do Diga Aí. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima. Abraço. A Rádio Ips apresentou o programa Diga Aí. Continue ligado. Rádio Ips, comunicação sem fronteiras.